Senhor, nos alegrar em Ti e saber que há esperança àquele que crê, Deus. Por isso, abençoe a mente, o coração, que ela seja esse instrumento de bênção sobre as nossas vidas, sobre as casas que nos acompanham, e que assim o Teu nome seja glorificado, Pai. Te agradecemos pela vida da Giovana, e no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez. Bom dia, né? Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus, uma alegria estar aqui. Sem Jesus não dá, né, gente? Esse louvor me lembrou, alguns anos atrás, da minha vida. Me lembrou a igrejinha que eu me converti, lá no norte do Paraná. A gente cantava essa música. É das antigas, mas continua sendo atual, né, gente? Sem Jesus não dá, não, né? A gente precisa dele. Precisa dele para tudo, precisa dele nesses dias difíceis. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, ela nasceu nesses dias escuros que nós estamos vivendo, e algo que veio diretamente ao meu coração. As mulheres, inclusive, que me acompanham na partilha, vocês vão lembrar de muitas coisas que eu falei com vocês nas últimas 2 semanas, que eu vou compartilhar com a igreja hoje, e porque Deus tem movido meu coração nesse sentido. Amém? O título da mensagem é Vencendo em Dias Escuros. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Amém? Vou pedir para você fechar os seus olhos por um instante, entregar o seu coração agora para Deus. E você que está em casa, em nome de Jesus, conecte-se aí. Amém? Eu sei que é mais difícil manter a atenção diante de uma tela, né, na tua casa, com tantas tentações ao redor te chamando a fazeres, mas eu peço em nome de Jesus que você separe esses próximos 40 minutos para estar completamente rendido aos pés do Senhor, porque a tua vida depende de estar nesse lugar, de estar rendido diante dele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela oportunidade que temos de nos reunir como igreja, ainda que com limitações, Senhor, estamos aqui, Pai. Te louvamos por essa casa, te louvamos pela oportunidade de transmitir, através das redes sociais, essa palavra. Pedimos que o Senhor esteja enchendo esse ambiente agora com a tua glória, liberando anjos, Senhor Deus, para se acampar agora ao redor das nossas vidas, dos nossos queridos, dos nossos bens. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo tipo de levante contra nós, todo tipo de levante contra essa reunião, todo roubo da palavra, nós declaramos que agora é repreendido na autoridade do nome de Jesus. Clamo por aqueles que estão nas suas casas também agora. Pai, em nome de Jesus, visita agora as conexões da internet. Pai, que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de atrapalho aí no caminho, que as conexões estejam perfeitas, Pai, que o áudio, o som, Pai, as transmissões estejam completamente guardadas agora pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, e que qualquer levante também na casa dos meus irmãos cesse agora, em nome de Jesus, e nós possamos estar envolvidos nessa atmosfera da Tua presença, nessa atmosfera da Tua glória, Senhor, que nós possamos entrar agora nesse lugar espiritual, Pai, onde nós escolhemos a posição de Maria, de estar aos Teus pés, Pai, porque só uma coisa importa, Deus, só uma coisa importa, estar aos Teus pés e ouvir a Tua palavra, e ouvir a Tua direção para as nossas vidas nessa manhã. Por isso nós decidimos agora, em nome de Jesus, abrir mão de toda distração, de toda preocupação e nos render aos Teus pés, Pai, porque nós sabemos que é desse lugar que nós recebemos força, Pai, que nossa visão é aberta. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos toma agora, leva cativo a nossa mente, o nosso coração agora e nos ministra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você possa exaltar Ele com as suas palmas, você que está aqui presente. É que estou com saudade dessa interação. Saudade dessa interação, né? Das palmas. Bom, já que eu não consigo ver seu rosto, não sei se você está sorrindo ou se você está bravo. Então, assim, interage comigo de alguma forma, tá? Levanta a mão, né? Dá um sinal aí que você está entendendo. Mas vamos estar junto aqui, tá bom? A gente sente falta, né? De ver as expressões faciais, mas como o corpo todo fala, a gente pode falar também com a nossa postura, né? Com os nossos braços, né? Com as nossas palmas. Enfim, vamos estar juntos, reagindo espiritualmente à palavra. Amém? Em nome de Jesus.
Então, título da mensagem, como eu já disse, vencendo em dias de escuridão, em dias escuros. Nós temos que concordar que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias de trevas. É como se nuvens densas tivessem se instalado sobre nós. E nós realmente estamos com dificuldade de enxergar o amanhã. Não conseguimos prever muito o que virá. É ou não é? Uma notícia que hoje é verdade, uma informação que hoje é verdade, amanhã a gente descobre que não é mais. Então, o que vale para hoje já não vale mais para amanhã. Abre, né? Depois fecha. Ninguém tem mais certeza de nada. Nós estamos com dificuldade de planejar, de estimar coisas para o futuro, porque não temos muitas garantias de como será o amanhã. As notícias que chegam até nós nos noticiários, nas conversas entre amigos e até nos grupos de WhatsApp da igreja, né? Até no WhatsApp da igreja, dos grupos dos irmãos, das células, as notícias que chegam não são das melhores. São notícias difíceis. A gente abre os jornais e as principais manchetes falam de quantos morreram. A gente nunca soube tanto quantas pessoas morreram, como a gente tem tomado conhecimento nos últimos tempos, não é? Então as notícias são de... Você já acorda, abre o teu telefone ou acessa alguma fonte de notícia e a notícia que chega até você é: morreram tantas pessoas de ontem para hoje. E o mais dolorido, como eu comentei, não é quando a gente escuta morreram tantas pessoas, porque é um número, você não consegue se conectar com aquilo. Mas quando você recebe a notícia de que alguém conhecido seu também faleceu nesses tempos, também foi vítima dessa doença ou de alguma situação nesses dias, e aquela notícia chega até você. Aquelas notícias: meu amigo teve que fechar a loja dele hoje, teve que entregar o seu negócio porque não pôde mais continuar. Notícias de falência, notícias de quebra financeira. Meu irmão perdeu o emprego, né? A gente escuta, fulano de tal perdeu o emprego, ciclano foi mantido, mas está com um salário 3 vezes menor. Minha vizinha entrou em depressão. Meus filhos estão com dificuldade na escola, estão com dificuldade de manter atenção nas aulas virtuais. Quem tem filho aqui na escola, quem se identifica comigo? Que sofrimento. Eles vêm chorando: mãe, não estou conseguindo prestar atenção, está difícil. O professor de educação física até tenta: vamos, põe música para eles, né, fazerem ginástica na sala. A Luísa é a mais empolgada, minha filha. Ela faz toda a aula de educação física. Que música legal, professor! Ela super interage. Já o meu menino não é a mesma coisa, né? Cada um tem uma personalidade. Mas, gente, é muito difícil, né? É muito difícil. São dias de trevas. Nós realmente estamos vivendo dias escuros. Dias de trevas que têm nos trazido muita incerteza, um peso no coração. E muitos têm adoecido, né? Muitos têm esfriado na fé. E o que eu quero dizer para vocês é que esse cenário, apesar de ser novo para nós, em outros momentos da história, também ocorreram movimentos de trevas sobre a terra. Em outros momentos da narrativa bíblica, você vai ver que houve uma movimentação de trevas também, e essa movimentação acometeu o povo de Deus. Acometeu o povo de Deus naquele tempo. E qual era a intenção desse movimento de trevas? A intenção é sempre cegar os filhos e filhas de Deus. Então presta atenção. Todas as vezes que há um movimento de trevas, como a gente está vivendo agora, porque a gente sabe que as trevas estão por detrás disso, sim. Não é? Então todas as vezes que há uma movimentação de trevas, a intenção é que você fique cego. É que os filhos e filhas de Deus se tornem cegos e que sejam paralisados pelo medo, adoecidos pela angústia e tenham sua esperança morta pelo sofrimento. Essa é a intenção de todo o movimento das trevas: te cegar, te paralisar, te fazer adoecer pela angústia e matar as suas esperanças. Se nós olharmos a história, as histórias na palavra de Deus, eu poderia falar de muitos eventos que aconteceram com o povo de Deus, com os nossos irmãos no passado.
Mas eu quero que você lembre rapidamente comigo agora dos dias de Moisés. Nos dias em que Moisés nasceu, as notícias eram terríveis. Quais eram as notícias? O que estava nas manchetes dos dias de Moisés? O que estava acontecendo? Qual era a conversa? Era que todos os meninos estavam sendo mortos e jogados no rio. Em Êxodo 1:22 diz: então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Então eu fico imaginando, todos os dias alguém poderia chegar com a triste notícia de que um menino tinha sido morto. Eu imagino as famílias hebreias se encontrando para conversar, e as mulheres pranteando o filho umas das outras. Uma mulher chegava para outra e dizia: Ana, o filho da Joana morreu hoje, jogaram hoje ali no Nilo. Meu Deus, que medo, será que amanhã será o meu? Você imagina que cenário de morte, que cenário de trevas, que estava envolvendo o povo de Deus naqueles dias, quanta tristeza, quanto choro. Eu imagino que o sofrimento, o medo, estavam oprimindo de tal forma o povo hebreu naqueles dias, que uma pergunta não queria calar dentro deles. Eles deviam se questionar: aonde você está, Deus? Até onde? Até quando nós sofreremos como escravos? O coração deles estava cheio de dúvidas, podia estar cheio de dúvidas, porque os cenários de trevas, quando as trevas se movimentam, a intenção é que você duvide de Deus, é que você duvide da vontade de Deus, é que você duvide que Ele é bom. É ou não é? Então eles estavam vivendo esse momento, mas ao contrário do que a alma deles estava gritando, Deus não estava indiferente. Amém? Deus não está indiferente com a nossa situação também. Deus nunca está indiferente quando as trevas se movimentam. Nós cantamos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda, Ele é bom e ponto. No meio daquilo tudo, no meio daqueles dias difíceis, Deus estava fazendo algo. Ele estava se movendo em resposta ao clamor dos filhos, em resposta ao clamor das filhas de Deus. Ele proveria um libertador em meio à escuridão, e foi isso que Ele fez, porque apesar do cenário estar triste e difícil, Deus já tinha um plano para restaurar a identidade daquele povo, para restaurar a honra daquele povo, e Deus levantaria Moisés. É ou não é? Era assim. O que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã? Deus está liberando recursos, sim, em meio à escuridão. Deus pode fazer nascer algo novo em meio às trevas. Assim como nasceu um libertador naqueles dias, Deus também está levantando libertadores, libertadoras nesse tempo. Foi para esse momento que você nasceu. Deus quer revelar e manifestar cura e libertação através da minha e da tua vida nesse tempo. Amém, igreja? Você e eu não fomos alimentados, não chegamos até aqui nesse momento X da história, para agora nós nos desfalecermos, né, corrompidos ali, esmagados pelos sentimentos da nossa alma. Não, Deus quer que você acorde, que você lembre quem você é e que você se levante como um libertador nesse tempo, em nome de Jesus. Porque naqueles dias, Deus levantou um libertador. A pergunta que eu faço para nós é: quem serão aqueles que irão discernir o que Deus está gerando nesse tempo? Porque é certo que Deus está trabalhando. Você pode ter certeza que o céu não está paralisado, não está em quarentena, como muitos gostam de dizer. Os céus estão em movimento. Mas quem serão aqueles que conseguirão acalmar a sua alma, aquietar a voz dos seus sentimentos e escutar: Pai, o que o Senhor está fazendo nesse tempo, o que o Senhor tem para nós nesse tempo, como o Senhor quer que eu me comporte nesse momento, Senhor. Deus está chamando os seus filhos, as suas filhas. Se você puder ouvir, tem um som no Espírito, tem uma trombeta soando, convidando os filhos e as filhas de Deus, dizendo: voltem para mim. Em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 12, o profeta diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Se você tiver que ser prisioneiro de algo, não vai ser de um vírus, amém?
Nós somos prisioneiros da esperança, somos prisioneiros de Cristo, nossa esperança está nele. Nós vamos voltar à nossa fortaleza, é tempo de voltar ao Senhor. Agora não é hora de você tentar entender o que está acontecendo, o que virá, como será amanhã. Só deixa Jesus te guiar para fora dessas nuvens densas. Deixa Ele pegar na tua mão e te conduzir para fora. Não é tempo de entender, é tempo de se entregar. Não é tempo de entender, é tempo de se render. É tempo de se derramar diante de Deus. Agora é tempo de correr para Deus, igreja. É uma chamada. Deus está fazendo algo, sim. Deus está fazendo algo, sim. Apesar do movimento ser de trevas, Deus nunca despreza um cenário de escuridão. Deus aproveita esse cenário de escuridão para produzir em nós um espírito forte, uma fé aprovada para o que Ele deseja fazer sobre a terra. Amém? Será que Ele pode contar comigo e com você? Quando está claro, quando está dia, eu saio, eu realizo, eu aconteço, eu cumpro o meu chamado, eu cumpro o meu propósito, né? Eu faço muitas coisas, mas quando está escuro, eu procuro abrigo, eu procuro proteção, eu procuro conforto. Então, agora, os dias são escuros. Existe uma chamada para que nós voltemos ao Senhor. Não é hora, talvez, de ficar tentando entender, de ficar tentando analisar todos os dados, por mais investigativo que você seja. Agora é o momento de voltar à fortaleza, de voltar ao Senhor, de voltar a ouvir quem você é nele e o que Ele tem para você. É tempo de correr para Deus. Sabe por quê? Não é a nossa indignação na força do braço, não é a nossa indignação na força do braço que vai mover o coração de Deus. Por mais que você seja livre para dar sua opinião onde você quiser, para se envolver em muitos debates, o que move o coração de Deus não é a indignação da carne, não é a revolta na carne. O que move o coração de Deus é a nossa entrega, é a sua rendição, é você dizer: Deus, eu não sei como resolver isso, eu não imagino como sair daqui, mas eu me entrego, porque eu sei que Tu sabes, Tu tens o plano perfeito, e eu me rendo à Tua vontade, Senhor. A palavra de Deus diz que Ele está perto. Salmo 34:18 diz que Deus está perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Deus estará perto nesses dias escuros dos quebrantados de coração. Existe um lugar de arrependimento, de quebrantamento para o qual Deus está chamando a sua igreja nesses cenários escuros. Desperta, ó tu que dormes. Sai desse lugar de anestesia. Você está anestesiado pelas notícias. Você não para de ver os noticiários. Você está tentando um plano carnal. Você está fazendo muitas contas. Mas talvez não, com certeza, isso não vai te levar muito longe. Mas se você descansar nele, se você voltar para Deus agora, se você procurar esse abrigo, esse consolo, se você voltar à fortaleza, prisioneiro da esperança, você vai sair desse lugar, sim, com estratégia para prevalecer nos dias escuros. Em nome de Jesus. Eu preciso dizer para vocês, igreja, que nesses dias de trevas, o nosso maior oponente é a nossa própria alma. O nosso maior oponente nos cenários de trevas não é Satanás e seus demônios. É nós mesmos. É o nosso eu. É a nossa alma. Nós podemos ser os nossos maiores inimigos. Por quê? Nos momentos escuros, em que as coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos, é ou não é? Você fez muitos planos para 2020, não fez? Eu também fiz. Eu queria estar vivendo uma outra circunstância, você também? Com certeza. Todos nós. Nesses momentos em que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, não estão dando certo. Você talvez não está sentindo a presença de Deus como você sentia antes. Alguns falam: culto online, não consigo assistir, pastor. Não consigo me conectar, não consigo prestar atenção. E o pior ainda é que daí não assiste mais nada. Não vem no presencial, não assiste o culto online, não tem mais vida de oração. Aí não sente mais a presença de Deus mesmo.
Parece que não tem mais prazer nas coisas do alto. Está anestesiado. A alma começa a falar, liga uma série do Netflix. Sua alma não vai ser curada com entretenimento. Seus sentimentos não vão ser silenciados com entretenimento. Eles vão ser silenciados com entrega. Nesses momentos, são aqueles momentos que nós nos sentimos abandonados por Deus. São nesses dias que o inimigo tem o cenário perfeito para trabalhar. E são nesses dias que os inimigos da nossa alma, eles começam a falar. Lembra que eu falei que o seu maior oponente nos dias de trevas são os inimigos da tua alma? É a tua própria alma. São nesses dias que pensamentos de dúvida, de incredulidade, começam a encher o nosso coração. Será que Deus falou mesmo? Será que Ele vai fazer? Será que isso tudo é verdade? São nesses dias que pensamentos de desistência vêm no nosso coração. Quem aqui não pensou em chutar o balde? Em alguma área da vida nessa quarentena? Né? Tem gente querendo chutar o casamento, querendo chutar os filhos, outros o negócio, outros a igreja, mas os pensamentos de desistência, eles estão oprimindo o teu coração. Pensamentos de abandono, estou sozinho, ninguém se importa comigo, cadê o Jesus agora, cadê a igreja? Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? São os teus sentimentos mentindo para você. A maior criadora de fake news é a nossa própria alma. Né? A gente está na era dos fake news. Muitas fake news. Mas ela é a maior produtora, a maior criadora de notícias falsas. É a sua própria alma, é a minha própria alma. Ela mente para nós. Cuidado. Cuidado com os oponentes, cuidado com os inimigos da tua alma. Deus não te abandonou. Vira para o irmão que está ao teu lado aí, fala para ele, Deus não te abandonou. De máscara mesmo, assim. Deus não te abandonou. Mas com certeza, essa é uma oportunidade para você manifestar suas escolhas e intenções. Dias difíceis são oportunidades para você mostrar o que está dentro de você. O que você escolhe quando tudo não vai bem. Quem é você quando tudo não vai bem? É uma grande oportunidade, porque em tempos em que tudo parece colaborar para o nosso bem, é fácil perceber que Deus está contigo, que Deus está comigo. É ou não é? Mas tem momentos na nossa vida em que são oportunidades para nós mostrarmos que estaremos com Ele a despeito das circunstâncias. É nesses momentos que você vai dizer que você não estava de brincadeira quando você resolveu aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. São nesses momentos que você vai mostrar que a tua aliança com Deus não é de plástico. Amém? São nesses momentos. Porque a fé, ela vai ser provada sim. E nós só descobriremos o nível de fé que nós temos quando as situações chegarem. Muitos de nós não conhecemos os níveis de fé que nós temos ainda para algumas coisas, porque nós nunca vivemos. É ou não é? Só quem perde um ente querido conhece o nível de fé que tem na perda. Conhece como vai se comportar na perda. Nenhum de nós tinha saber qual era o nosso nível de fé diante de uma pandemia. É a primeira vez que isso está sendo provado em nós. E aí? Como nós vamos corresponder? É hora de você dizer que quando você escolheu Jesus, você não estava escolhendo Ele só para os momentos bons, só quando parecia que Ele estava ao seu lado, porque Ele está ao seu lado e todas as coisas continuam colaborando para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Sexta-feira a gente fez uma reunião de intercessão online. E eu tenho um intercessor que é um senhor, o senhor Valdir. Que foi? Roxo. É porque eu encosto o microfone. Pausa para os ajustes. É maquiagem, gente. E pior que não sai fácil. Só a graxa. Não encosta.
Pronto. É que vieram avisar ali, a gente tem que estar atento, né? Pode continuar. Sabe que o microfone é pesado e eu acabo encostando ele no queixo aqui. E toda vez que eu vou pregar, o meu queixo fica sujo. Gente, eu preciso de um microfone que não suja. Existe isso? Então, amém. Porque eu não, depois da pandemia. Tudo bem, tá bonitinho agora? Ai, Jesus. Então, vamos lá. Continuando. Eu estava falando do intercessor que eu tenho, né? Seu Valdir. E ele vivenciou dias muito difíceis. Né? Não bastasse a pandemia, ele perdeu um cunhado, uma cunhada. Depois, nessa semana, ele perdeu um irmão. E daí ele veio para a reunião de intercessão na sexta-feira. E eu falei, como é que o senhor está, seu Valdir? Né? Nós temos orado pelo senhor, para que o senhor o conforte, né? E ele, naquele momento, nos trouxe uma palavra de encorajamento para todos nós, intercessores ali. Ele falou, olha, irmã, eu estava no culto na quinta-feira e o pastor trouxe uma palavra sobre ser pacificador da minha alma. Deus ser pacificador de mim mesmo. E eu entendi que se eu não pacificar a minha alma agora, eu não poderei pacificar o meu próximo. Então eu estou falando para mim mesmo, né, verdades de que Deus é bom e que Ele tem cuidado de mim, mesmo não entendendo essa circunstância. Eu continuo confiando no Senhor. E aí eu falei para ele, seu Valdir, o senhor está mostrando aqui para todo mundo que o senhor não estava de brincadeira quando o senhor escolheu servir a Jesus, né? Que o senhor iria até o fim. Ele falou, é isso, minha irmã. E aquela situação alegrou meu coração de ver a resposta de fé que ele estava dando num momento escuro da vida dele. E o que o céu está esperando agora é que eu e você, nós demos uma resposta de fé. Amém? Porque é só disso que o Senhor precisa para continuar nos conduzindo. Porque um homem ou uma mulher de Deus que perde a sua visão de fé, perde tudo. Amém? Perde tudo. Então preste atenção. Eu quero falar agora de alguns perigos que os cenários de trevas eles podem produzir, né, na nossa vida. Eles podem gerar armadilhas. Primeiro que eu queria colocar é que os cenários de trevas eles são um ambiente muito favorável para as escolhas erradas. Para escolhas erradas. Quando eu estava orando, até compartilhei com as mulheres em casa, a gente estava passando uma situação difícil. E muitos desejos sobem ao seu coração quando você está passando uma situação difícil. Você pensa em muitas alternativas que não são a vontade de Deus. É ou não é? E eu lembro que quando eu fui orar ao Senhor, Deus me trouxe Sara à mente. E o próprio Espírito Santo me levou a fazer uma oração, dizendo que eu não queria ser como Sara, que proveu ao seu esposo uma solução carnal, que trouxe mais problemas, ao invés de abrir o céu sobre aquela casa, sobre aquela família. Então, Deus me pediu, fale sobre Sara para a igreja, nesse momento, porque Sara, ela pode nos ensinar um pouco a respeito do que é tomar decisão equivocada em dias escuros. Todo mundo aqui conhece a história de Sara? Quem não conhece, está lá em Gênesis. Vem para o panorama bíblico, mergulhando na palavra. Amém? Que, aliás, está uma bênção esses cursos. Vem que você vai aprender sobre a palavra, senão depois você lê. Esse episódio que eu vou falar aqui está no capítulo 16 de Gênesis. Quando Sara recebeu uma promessa com Abrão, que eles gerariam um filho, o filho da promessa. Só que a promessa estava tardando, as coisas estavam demorando demais. Não estava acontecendo dentro das expectativas de Sara. Ela criou expectativa a respeito daquela promessa, ela esperou, mas as coisas não estavam acontecendo como ela esperava. Então o que Sara fez? Ela trouxe uma solução humana, uma solução baseada nos seus sentimentos para aquela situação de dor. O que ela fez? Ela ouviu os inimigos da alma dela naquele momento. Que as coisas não estavam boas para ela. Ela estava passando um momento difícil, vocês concordam? E o que ela fez? Ela ouviu os inimigos da alma. Quem eram os inimigos da alma de Sara naquele momento? A vergonha de não ter um filho. A decepção
já está velha e não ter uma criança em seus braços. Insatisfação, frustração, porque gerar estava totalmente relacionado ao propósito da mulher. Muito mais do que nos dias de hoje. A função da mulher estava completamente relacionada a dar à luz, a prover herança para o seu marido. Ela se sentia frustrada porque ela não conseguia dar isso ao marido dela. Então aquele cenário de treva, aquela opressão dos sentimentos vieram sobre Sara, falaram mais alto do que a promessa de Deus. E o que ela fez? Sugeriu um plano carnal. E o seu marido acatou. Então cuidado, igreja, com as decisões, com os planos da alma que nascem nos dias escuros. Cuidado, porque vai subir várias ideias aí no seu coração. Você vai ter vontade de dar algumas ideias para o seu marido. Seu marido vai ter vontade de dar algumas ideias. Mas tenha temor de Deus. Conforme a palavra do Senhor diz, Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Todos nós sabemos que aquela decisão de Sara só trouxe problema. Que depois, quando Ismael nasceu também a contenda, nasceu insegurança, nasceu rixa dentro da casa dela, nasceu inveja e muita dor. Porque lá no futuro, Abraão teve que despedir esse filho, eu creio que com o coração partido, de ter que despedir alguém. Então, olha que problema aconteceu no meio de uma situação de dor. Eu até contei para as mulheres que eu me lembro que no meu passado, uma vez tomei uma decisão muito estúpida num momento de dor. Eu me lembro que meu primeiro filho tinha nascido e eu estava num momento muito deprimida, vivendo um momento de depressão. E eu achei que a cura para aquele momento era ter minha mãe perto de mim. A gente morava em Peruíbe na época, pastoreávamos a igreja de Peruíbe. E na força do braço, eu arrumei um jeito de trazer meu pai e minha mãe para morar perto de mim. Eu dei um jeito, arrumei emprego para meu pai, causei. Dei uma de Sara. Gente, deu tudo errado. Não foi bom. Minha mãe, ainda bem que minha mãe não chegou a pedir a conta do emprego dela, porque eu ia ter assim causado um problema na vida da minha família, porque eu queria sarar a minha dor. Eu queria estancar a minha dor num momento de escuridão. Então cuidado, porque às vezes para sarar a tua dor, você vai ser tentado a tomar decisões, a fazer coisas que não são a vontade de Deus. Olha, para que Deus tem para você nesse tempo, se renda, espere pela resposta dele, em nome de Jesus. Cuidado, porque há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim deles é de morte. Muitos aí estão pensando em desistir do casamento, em desistir de Deus, em desistir de alguns relacionamentos. Preste atenção, cuidado com os planos da alma nos dias difíceis. Eu não quero agir como Sara, provendo para minha casa, provendo para o meu esposo, provendo para a minha família, soluções carnais para satisfazer a minha dor, para satisfazer a minha insatisfação nesse momento, para tentar curar essas coisas na força do braço. Eu escolho me render e esperar pelo escape, pelo livramento do Senhor. E espero que você seja encorajado nessa manhã a fazer o mesmo, em nome de Jesus. Que mais que os cenários de trevas eles podem causar? Eles também podem gerar cegueira espiritual, porque está escuro, né? E às vezes essas trevas elas se amontoam de um jeito a ponto de nos cegar espiritualmente, nós deixarmos de ver que nós já temos toda a provisão em Deus. Tem uma outra história na Bíblia, ainda envolvendo Abraão, Sara e Agar. Só que agora de um outro ponto de vista, do ponto de vista de Agar, em que nós vemos aqui um cenário de trevas causando completa cegueira na vida dessa mulher. Eu queria ler com vocês estão com a palavra aí? Vou pedir para vocês abrirem Gênesis capítulo 21. Eu quero ler do versículo 14 ao 21 rapidamente com vocês. Gênesis 21,
versículo 14. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: ainda não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta, rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aí. Olha aqui o que acontece. Quando Isaac nasce, cresce, chega um momento em que Sara pede para que Abraão despeça Agar e Ismael, a escrava e seu filho. Ela pede que Abraão os mande embora e Deus o liberou para fazer dessa forma, porque Isaac seria o herdeiro. Então Abraão despede Agar e Ismael, e aquela mulher sai errante no deserto. Ali ele colocou, a palavra diz que ele colocou sobre as costas dela um pouco de água, um pão e um odre d'água. E no meio do deserto a água acaba. E aquela mulher se vê desesperada. O que eu vou fazer agora? No meio desse deserto, sem água e com esse filho, eu vou morrer aqui. Então a palavra diz que ela coloca o filho à distância de um tiro de flecha. Ela coloca o filho debaixo de um arbusto e vem chorar diante de Deus. E vem se lamentar. Aqui nós vemos um cenário de trevas envolvendo a vida de Agar. Ela não via saída. Aquele momento que talvez algumas pessoas estão hoje. Eu não vejo mais saída, eu também não quero nem mais ver o problema, eu deixo o filho lá longe, eu abandono também aqueles que estão ao meu lado, eu deixo eles distantes porque eu já não sei mais o que fazer. E ela entra naquele lugar de desespero e começa a chorar a Deus ali, começa a se lamentar. Mas no verso 17 diz que Deus ouviu a voz do menino. Que Deus ouviu a voz do menino. E olha que interessante. Agar só chorava e só lamentava, mas alguém orou. Eu creio que aquele menino orou. E Deus ouviu a voz do menino. Como o pastor fala, Deus não responde ao lamento, Deus responde à fé. Deus acolhe os sentimentos, amém? Deus acolhe o teu choro, Deus acolhe a tua dor, Deus acolhe o teu pranto. Mas o que move o coração de Deus é a nossa fé, é apesar do choro, apesar da dor. Senhor, eu ainda creio que o Senhor pode intervir na minha circunstância. Aí essa posição, essa postura move os céus. E foi o que aconteceu. O anjo chegou, Deus, a palavra diz que Deus ouviu a voz do menino. E daí o anjo chama ela e diz: que você tem, Agar? Se ergue. E ela se ergueu, tomou o menino. E no verso 19 diz que Deus lhe abriu os olhos. Cegueira saiu. E quando Deus lhe abriu os olhos, ela viu um poço de água. Ela viu o poço de água. O interessante dessa passagem é que a gente entende aqui que Deus não criou o poço naquela hora. Que o poço de água já estava ali. Estava ali o tempo todo. Mas ela estava tão cega pelo desespero que ela não conseguia ver a provisão que já estava ali. Muitas vezes o sofrimento, a incerteza nos cega de tal forma que nós não conseguimos ver o que Deus já proveu. Nós não conseguimos enxergar o que Ele já providenciou para nós. E isso é bíblico. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você e eu já somos providos. Para cada circunstância difícil que aparece na nossa vida, já existe uma provisão no céu. Amém? Já existe, aquele poço já existia, mas ela não podia ver. Mas quando alguém orou, Deus mostrou.
o Senhor tirou a cegueira. Então a tua oração é o que faz com que você consiga enxergar em cenários de trevas. Amém? Eu tenho visto muitas pessoas enxergando seus poços nesses dias de quarentena. Nós estivemos lá na igreja de Uberlândia e algumas mulheres puderam me contar o que elas têm feito nesses dias. Que por causa da pandemia elas descobriram talentos. Uma lá faz jogos de mesa, coisa mais linda. A outra está vendendo bolsas. A outra descobriu que tem talento para cozinhar. Ah, mas eu não mexia com cozinha. Mas agora estou mexendo. Se você ficar chorando, ficar reclamando, não vai ver o poço. O poço está na frente. Não é? Esse próprio casal aqui tem um testemunho. Estou olhando para vocês, estou lembrando. Eles faziam outras coisas e Deus os levou a montar a empresa de sanitização. No meio da pandemia, não existia essa empresa. Então Deus está mostrando o poço que cada um tem nesse tempo. Amém? Na verdade, todas as respostas que você precisa já estão dentro de você. É o Espírito Santo que habita, é o poder de Deus que habita dentro de você e Ele vai te fazer enxergar esse poço de provisão. Para que você consiga beber, para que você consiga se reabastecer e caminhar. Caminhar, porque vai vir uma nova estação. Amém? Outra coisa que os cenários de dificuldade, eles causam na nossa vida. Os cenários de incertezas, de dificuldades, eles podem nos fazer esquecer do que Deus já fez. Nos deixam cegos. É como se causasse uma certa amnésia sobre o que Deus já fez na minha e na tua vida. Quantas provisões e quantos escapes o Senhor já não lhe deu? Na tua história. Muitos. Ele mudou? Não. Então é certo que Ele trará um novo escape para esse momento. Amém? Quando nós lemos em Marcos 8, o cenário da segunda multiplicação de pães, você vê que essa amnésia também aconteceu com os discípulos, gente. Esse esquecimento também aconteceu com eles. Eles também, nesse momento, agiram como quem não se lembrava do que Deus já tinha feito no passado. Vocês querem ver comigo essa história? É o último texto que eu vou abrir, tá? Eu vou citar outros, mas esse que pedi para abrir é só esse, tá bom? Abre lá, Marcos 8 comigo. Olha aqui que interessante. Abriram aí? Então aqui nós temos o relato da segunda multiplicação de pães. Vou ler para vocês do versículo 1 ao 4. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Então, olha só, Jesus estava preocupado com o povo estava acompanhando ele, já há 3 dias permanecendo com Jesus e já não tinham mais o que comer. Então, Jesus estava preocupado. Olha, não vamos despedir esse povo sem comida, porque eles vão desfalecer pelo caminho. Então, olha como Jesus se importa com a necessidade de todas as áreas das nossas vidas. Ele estava alimentando eles espiritualmente, podia dizer, estão alimentados no espírito, que se vire com o corpo. Não, Deus está preocupado com todas as suas necessidades, amém? Ele queria prover aqueles que estavam ouvindo a voz dele. E daí olha o que ele diz. No versículo 4, olha o que os discípulos falam para ele. Ele fala, precisamos alimentar esse povo. No verso 4, os discípulos. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eles já tinham visto uma multiplicação. Eles já tinham vivido uma provisão de Deus. E daí eles chegam nesse momento, Jesus fala, precisamos alimentar esse povo. E aí, vamos arrumar, alimento para ele? E os discípulos viram e perguntam, da onde alguém vai fartar esse povo com pão? Gente, nós às vezes nos comportamos da mesma forma. As situações difíceis aparecem e nós esquecemos daquele que multiplicou da primeira vez. E a gente fala, da onde eu vou arrumar dinheiro para sair disso? Da onde que eu vou sair dessa situação? Da onde que eu vou encontrar provisão? Uai,
Jesus não multiplicou lá atrás? Ele não continua sendo Deus? Ele vai multiplicar de novo. Amém? Eles tinham reverência, gente. Eles tinham vivido uma situação exatamente como essa, há pouco tempo atrás. Por que eles estavam perguntando? Quem vai falar? Da onde nós vamos tirar pão? E, gente, para piorar, eles repetiram. Eles tiveram esse mesmo temor um pouquinho para frente. Se a gente continuar lendo o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a gente vai ver que Jesus multiplica os pães aqui. Aí eles finalizam que eles têm que fazer ali a missão. Eles se encontram com os fariseus e eles entram de novo no barco. Quando eles entram de novo no barco, a palavra de Deus diz que eles esqueceram-se de levar pães para o barco. Tá? Estou aqui no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 8. No versículo 14, diz assim, ó. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães. E no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Olha isso, eles acharam que Jesus estava falando do fermento dos fariseus e de Herodes, porque eles tinham esquecido de levar pão para o barco. A conexão, né, espiritual aqui, de revelação, não estava muito alta. Parece a gente, né, em alguns momentos. Aí Jesus, no verso 17, diz... Jesus, percebendo-o, perguntou-lhes, por que discorrem sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam, 7. Ao que Jesus lhe disse, não compreendeis ainda? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês não conseguem compreender? Por que vocês estão preocupados com pão? Por que vocês estão preocupados com pão? Amém, igreja? Porque nós estamos tão preocupados com a provisão. Não foi eu, quando eu multipliquei da primeira vez, quantos cestos sobraram? 12. Quando eu multipliquei da segunda vez, quantos cestos sobraram? 7. Ainda não compreendestes? Foi o que ele disse para os discípulos. Mas a cegueira espiritual, ela rouba a lembrança do que Deus já fez na nossa vida. Os dias difíceis, eles têm o poder de roubar a lembrança. Por isso que o profeta Jeremias diz, eu trago à memória o que me dá esperança, para que eu possa continuar. Encha a sua memória nos seus momentos com Deus, daquilo que Deus já fez por você. O mesmo que fez no passado, vai fazer hoje. Isaías 42:19 diz, tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Que nós não sejamos estes que tem os nossos ouvidos e os nossos olhos fechados. Abra, deixa Deus destampar os seus ouvidos, deixa Ele abrir os seus olhos. Quem serão aqueles que vão discernir o que Deus quer fazer nesse tempo? Os céus não estão fechados, Deus não está de mãos atadas por essa circunstância. Amém, igreja? A boa notícia é que Deus pode curar a nossa cegueira, amém? Ele pode curar. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 18, Jesus diz para os crentes de Laodiceia, aqueles que não eram frio nem quente, lembra deles? Os monos. Jesus diz para os crentes de Laodiceia que eles deviam comprar colírio dele, para ungirem os seus olhos e verem além das circunstâncias naturais, verem além dessa realidade. Amém? E meu irmão, minha irmã, está doendo no meu coração como no seu. Nós estamos debaixo das mesmas circunstâncias, mas como nós responderemos é que será o divisor de água nas nossas vidas nesse momento. Deus está ajustando a sua noiva, Deus está ajustando a sua igreja, Deus quer curar, inclusive, os olhos da igreja, que muitas vezes também estava cega. Nos dias de prosperidade, nos dias de provisão, também estava cega para as realidades, para a realidade espiritual e para o seu verdadeiro chamado.
De alguma forma, essa fragilidade da vida, esse lugar de escuridão que você agora enxergou, ele sempre existiu. Mas pela misericórdia de Deus, nós somos preservados. Amém? E somos preservados para um propósito. Porque Ele quer nos usar. E a última coisa que eu quero falar, eu estou acabando a mensagem, é que esses cenários escuros, eles também são uma oportunidade para que os nossos olhos do Espírito sejam abertos. Paulo, quando ainda era Saulo, precisou ficar cego para poder enxergar. Né? Paulo precisou viver escuridão para que os olhos da fé fossem abertos. Paulo vivia uma cegueira espiritual, né? Aquele momento em que Jesus o visita no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, ele cai, rosto em terra, e ali ele fica cego. Quem lembra aí da história da conversão de Paulo? Depois vocês podem ler Atos 9, tem essa linda história de conversão de Saulo. Ele estava perseguindo os cristãos, naquele caminho Jesus aparece a ele, ele com aquela luz se torna cego, e a cegueira fez com que ele reconhecesse que estava completamente preso a uma religião. E ele precisou ficar cego para poder enxergar além. O que eu quero dizer para nós agora, igreja? Muitos de nós podem ter descobertos no meio dessa escuridão, no meio desses dias de trevas, que tudo que tinham construído com Deus nesse tempo era só religião. Se é isso que a quarentena tem mostrado para você, glória a Deus, porque ainda há tempo de eu e você comprarmos colírios e sairmos da nossa mornidão. Amém, igreja? Posso ouvir um aleluia? Porque é isso que Deus está chamando. Está chamando a igreja para enxergar o que verdadeiramente importa. Muitas vezes a cegueira, ela desperta a luz. Muitas vezes a cegueira é ela que é usada para abrir os olhos. Então que essa cegueira possa abrir, que esse cenário de escuridão possa ser, sim, usado por Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Muitas pessoas, quando faltou um lugar para congregar, quando faltou o rito do domingo de manhã, que muitas vezes era um domingo por mês, né? Mesmo sendo um rito, ainda era só uma vez por mês. Quando sobrava tempo, quando não tinha nenhum outro entretenimento, quando viu nesses dias de escuridão, onde foi impedido de congregar, onde foi impedido de estar em comunhão, quando faltou esse lugar, não sobrou nada. Não tinha vida de oração, não tinha busca da palavra, se descobriu com uma fé fraca, se descobriu um religioso. Mas eu digo para você, se você se descobriu assim agora, aleluia, glória a Deus, porque ainda tem cura para mim e para você, ainda tem cura para uma igreja religiosa, porque Deus está levantando uma igreja viva nesse tempo. Não tem mais espaço para religião, e cada dia mais terá menos espaço para os mornos no reino de Deus. Amém, igreja? Que você possa se encorajar com essa palavra, porque se você está aqui, é porque um despertar tocou o seu coração, é porque uma voz tem soado aí dentro de você, é porque você tem estado incomodado sim com essa realidade e tem tentado responder a isso. Amém? Assim como Paulo orou a Deus, ali diz a palavra que depois que ele ficou cego, ele foi levado até uma casa, ali à rua direita, em Damasco. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ele ficou em jejum. Durante 3 dias ele ficou clamando ao Senhor. Ele ficou buscando ali entender o que havia acontecido com ele. Por que ele estava cego? Quem era aquela voz que tinha falado com ele? E quando Paulo orou, Deus proveu Ananias. Deus proveu Ananias para libertar Paulo da cegueira. Quem era Ananias, igreja? Era um irmão como eu e você, que inclusive teve medo. Quando Deus falou, Ananias vai lá orar por Saulo, ele falou, eu não. Né? Mais ou menos assim, Deus, tem certeza? Ele está matando todo mundo. O Senhor vai querer que eu vá lá orar por esse homem?
E Deus falou, vai orar assim que ele vai entender o que é sofrer por mim. Ele ainda vai entender. E Ananias vai. Deus levanta Ananias para libertar Paulo da cegueira. Então o que eu quero dizer para você é que ainda que você esteja sentindo assim, no escuro, com uma fé fraca, Deus vai levantar um Ananias para você também. Amém? Em nome de Jesus. O que é esse Ananias? Pode ser um irmão, fisicamente mesmo, como foi para Paulo. Mas é tua família na fé, é um Ananias. É o corpo de Cristo. Ananias é o corpo de Cristo. Você que está se vendo com uma fé fraca em casa, conecte-se ao corpo de Cristo. Você precisa de um Ananias também nesses dias na sua vida. Ananias é o corpo de Cristo, que ora e liberta o irmão da cegueira. Então continue clamando, continue confiando. É tempo de nós estarmos em comunhão, igreja. É tempo de nós cuidarmos uns dos outros. Ah, pastora, mas eu não consigo entrar na célula online, é muito chato, é muito impessoal, eu não consigo me concentrar no culto online. Sabe o que eu tenho para dizer para você, irmão? É o que tem para hoje, amém? É o que tem para hoje, minha gente. Vamos, vamos. Não tem as condições ideais, levanta, vai de encontro ao teu Ananias, vai ser na célula online. Deus vai usar o que tem. Deus vai usar os recursos disponíveis, porque Ele é Deus. Ou você acha que Deus está limitado porque nós não estamos presentes? Deus não está limitado. Ele vai usar o que tem para hoje. Só não fique longe, só não fique distraído, porque os cenários de trevas podem se tornar mais fortes do que você. Não esteja sozinho. Hoje você pode ser um Saulo, precisando ser liberto, mas eu tenho certeza que amanhã você vai ser Ananias, amém? Você vai ser um Ananias na vida de alguém, você vai ser o corpo de Cristo na vida de alguém, orando para que outros sejam libertos de cegueira, porque muitos Saulos vão ser trazidos ao reino nesse tempo, amém? Porque Deus está trabalhando e Deus está salvando, Deus está libertando. E nós temos visto nas próprias células pessoas novas chegarem. Muitas vezes os novos com sede e os velhos com preguiça de se conectar. Desperta tu que dormes, em nome de Jesus. Porque não existe um outro propósito para mim e para você. Você nasceu para ser Ananias na vida de alguém. Você nasceu para esta hora. Levante-se os Ananias do Senhor, em nome de Jesus. Que se levante o corpo de Cristo nesse tempo. A voz dos libertadores para libertar da cegueira aqueles que estão na escuridão, em nome de Jesus. Seja esse que está na escuridão da religião, seja o que está na escuridão do pecado, que você se levante como um Ananias nesse tempo. Discina o que Deus está fazendo, amém? Em nome de Jesus. Creia. Quando é que foi que eu e você nos esquecemos que Deus nos chamou para viver pela fé? Aonde é que foi na nossa caminhada que nós nos deixamos de dar conta disso? Que a nossa vida é pela fé. E a fé, ela tem uma visão. A fé contempla o invisível. A fé contempla a provisão no céu. Por isso um homem ou uma mulher que caminha pela fé nunca perde a visão. Um homem ou uma mulher que caminha pela fé nunca vai ser destruído pelos cenários escuros. Ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai ter momentos de desespero, de dor, mas ele não será cegado e não será paralisado, porque a fé contempla o impossível, a fé contempla o invisível, a fé acessa a realidade espiritual, a fé é a chave, é o portal de acesso à provisão, à herança que há no reino dos céus, as bênçãos espirituais. A fé é o que me faz entrar nesse lugar e trazer aquilo que já é meu, aquilo que Deus já me proveu para a minha realidade natural. Por isso ative a sua fé. Meu irmão e minha irmã, não fique distraído. É um tempo de apostasia. Esse próprio afastamento que nós estamos obrigados a ter agora é sim um instrumento nas mãos das trevas para que a sua fé esfrie. Que você não seja uma vítima da apostasia, mas que você se decida nessa manhã a alimentar a sua fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:27... Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Está falando de Moisés, que Moisés só conseguiu não temer a ira do rei
e perseverar, porque ele contemplava o invisível. Ele via aquele que já proveu todas as coisas para mim e para você. Amém? É só pela fé que nós vamos conseguir escolher as coisas que a nossa alma não seria capaz de escolher. A nossa alma quer o caminho mais fácil. Ela quer prover soluções humanas para as circunstâncias. Nossa alma quer se distrair, quer anestesiar a dor. Mas pela fé, nós vamos escolher o caminho certo nesse tempo. E Deus vai nos conduzir para fora dessas nuvens densas. Em nome de Jesus. A escolha de confiar em Deus agora é o que vai determinar se os céus vão estar abertos ou não sobre a minha e sobre a tua vida. A escolha de confiar em Deus é o que determina se eu tenho céus abertos ou não. Então, no tempo de escuridão, os que confiarem em Deus vão conseguir ver. Vão conseguir ver saída. Vão conseguir ver céus abertos. E mais uma vez eu quero te lembrar que Deus não te trouxe até aqui para agora te deixar perdido. Tudo que você recebeu, tudo que você ouviu, tudo que Deus construiu na sua vida ao longo de anos, não vai ser desprezado agora. Amém? Deus não vai te deixar perdido. Mas o Espírito Santo de Deus está nos chamando para esse lugar de dependência, igreja. É um lugar de entrega, de rendição. Um lugar onde você vai precisar resistir em oração. Porque os inimigos da nossa alma, esses que nos opõem, eles vão tentar, com toda a força, te deslocar desse lugar de entrega, de descanso, de comunhão e te jogar num lugar de independência, de medo, de ansiedade. O cenário propício para as escolhas erradas, tudo aquilo que eu falei. Os inimigos da nossa alma, eles vão tentar nesses tempos nos empurrar para esse lugar. Mas você e eu precisamos decidir, e é uma decisão pela fé. Eu vou sem estar sentindo, eu vou sem ter muita vontade, eu vou porque eu sei que é isso que alimenta a minha fé, é isso que me sustenta, estar na presença de Deus. Talvez o primeiro dia vai ser difícil, mas a partir do momento que você persiste, a presença de Deus vem, a palavra de Deus começa a falar com você, e você simplesmente fica dependente daquele momento com o Senhor, que é o teu momento de oração, que é o teu momento devocional, que é o teu momento de comunhão com os irmãos. Amém? Então resista em oração. Existe uma oposição das trevas para que você não ore, para que você se distraia, para que a sua fé se enfraqueça. Mas nessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para que você escutasse essa mensagem. Assim como Ele falou comigo, Ele está falando com a sua igreja. Desperta nesse tempo, em nome de Jesus, porque o Senhor quer levantar os seus Ananias, o seu corpo de Cristo, para nesse tempo serem uma resposta, serem os libertadores em meio à escuridão, e você faz parte dessa lista, amém? Vai começar dentro da tua casa, porque Deus permitiu que você estivesse lá, e já que o cenário todo te empurrou para dentro da sua casa, então vai ser lá dentro que o grande mover de Deus vai começar. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por vocês. Pedir para vocês fecharem os seus olhos por um instante. Se você está conosco pela primeira vez, aí nas redes sociais, aqui na igreja, eu quero te dizer que existe um lugar de descanso. Existe um lugar onde os nossos olhos naturais se fecham e os nossos olhos espirituais se abrem. E nós podemos ver acima das circunstâncias. Esse lugar é o lugar reservado para os filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que todos os que o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Então todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, se tornam filhos de Deus. Todos que recebem aquilo que Jesus fez na cruz por nós, recebem também herança, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que eu comentei aqui, passam a ser suas. Então nessa manhã, se você precisa se render a esse Senhor,
entregar a sua vida a Ele, faça agora em nome de Jesus. Amém? Senhor, Tu conheces essas pessoas, Pai. Se você está se reconciliando com Deus, aproveite esse momento agora, eu quero orar por você. Tanto para você que quer entregar a sua vida a Jesus, quanto para você que quer se reconciliar. Talvez você está se vendo como Paulo aí. Você estava vivendo uma religião e você precisa se reconectar hoje. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, Pai, que estão nessa manhã se conectando contigo. Pai, eu oro por esses que estão entregando a sua vida agora, que o Senhor possa escrever os seus nomes no livro da vida. Que Teu Espírito Santo passe a habitar agora dentro de cada um deles, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós somos selados com esse selo, que é o Teu Espírito, que é a garantia da nossa herança, e que esse Espírito Santo nos ensinaria a viver, nos ensinaria a orar, nos ensinaria a andar de acordo com a Tua vontade. Então eu clamo, Espírito Santo, toma a vida desses meus irmãos agora e ensina-os, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade. Completa a Tua boa obra em nossas vidas, eu te peço, Senhor. Completa a Tua boa obra nessas vidas, Pai, em nome de Jesus. E que eles se tornem crentes fortes, Pai, em nome de Jesus. Para esses que estão retornando, que estavam como Saulo, Pai, conheciam as verdades, conheciam as Escrituras, mas se descobriram no engano, se descobriram numa religião, se descobriram devotos somente de ritos e não do Senhor. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga de volta, que o Senhor os conecte de novo ao corpo, em nome de Jesus. Assim como Ananias foi usado para que a cegueira de Paulo fosse curada, nós como igreja nos levantamos e declaramos que caia por terra a tua cegueira nessa manhã, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você que estava preso na religião, você que estava se vendo com uma fé fraca, seja visitado agora em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo aí na sua casa, e que assim como as escamas dos olhos de Paulo foram arrancadas, as suas saiam agora em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus para ver o invisível, para ter a tua visão de fé restaurada, para se lembrar que aquele que fez no passado é fiel para continuar fazendo sobre a tua vida em nome de Jesus. E vocês que estão aqui nessa manhã, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Nós vamos fazer uma oração. Essa palavra falou muito comigo, porque eu tenho certeza que você tem de alguma forma lutado contra os inimigos da tua alma. Em algum nível, eles têm tentado falar com você, eles têm tentado te intimidar, eles têm tentado te colocar num lugar de desespero, de independência, de rebelião contra Deus. Mas você nessa manhã foi chamado. Um som está tocando aí no seu espírito. E que o Espírito Santo está esperando, é só que você corresponda. É só que você diga: eis-me aqui, Senhor. Eu escolho voltar para Ti, Pai. Eu clamo que o Senhor cale agora os inimigos da minha alma. E que eu possa ouvir Tua voz. Eu quero discernir o que o Senhor está fazendo. Eu sei que você quer discernir o que Deus tem para a sua vida nesse tempo. E Ele vai falar. Em nome de Jesus, eu vou orar por nós. Agora, feche seus olhos por um instante. Você que está em casa, esteja em oração conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas agora diante de Ti, Pai. Nós nos humilhamos, Senhor, nos arrependemos nessa manhã. Nos arrependemos, Pai, de ter tentado enfrentar esses dias, muitas vezes na força do nosso braço. De termos dado ouvidos à voz dos inimigos das nossas almas, que estavam nos propondo coisas indecentes, que estavam nos propondo saídas fáceis, saídas que não são a Tua vontade, esses pensamentos de desistência que estavam subindo ao nosso coração. Pai, nós pedimos perdão por ter acolhido, nós pedimos perdão por sequer ter cogitado essas possibilidades, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, Pai, eu clamo pelos casamentos, Senhor, eu clamo pelas famílias, Pai, eu clamo pelos servos de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoe, Pai, por ter abrigado em nosso coração qualquer pensamento, Pai, ou sentimento, ou estratégia, Pai, que não se alinha com a Tua palavra em nossas vidas. Senhor, nós pedimos perdão em nome de Jesus, e nós clamamos agora: Espírito Santo de Deus,
Vem sobre as nossas vidas, vem sobre as nossas casas, vem agora e aquieta a nossa alma, aquieta agora os inimigos da nossa alma, aquieta agora os nossos sentimentos, Senhor, e ativa agora os nossos olhos da fé, abre agora a nossa visão espiritual, pinga desse colírio, Pai, nos olhos do Teu povo, para que nós possamos ver que aquele que é fiel sempre será, Pai, e que o Senhor tem uma saída em nome de Jesus nesses dias. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos, Pai, que não passe de nós essa estação sem nós discernirmos o que o Senhor quer fazer na nossa vida, o que o Senhor quer fazer na igreja de Cristo, o que o Senhor quer fazer na nossa terra. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos os homens e as mulheres que vão discernir, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo, porque é certo que o Senhor tem estratégia, Pai, para os nossos negócios, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para a nossa vida espiritual. O Senhor tem recurso do céu para tocar todas as áreas das nossas vidas, e nós recebemos agora essa provisão, nós acessamos pela fé agora essa provisão, em nome de Jesus. Ora eu profetizo sobre você, igreja de Belo Horizonte, que nesse momento de escuridão você não será abatida, mas nesse momento de escuridão Deus está alinhando o teu espírito, Deus está curando a tua cegueira, Deus está te tirando de um lugar de mornidão, e Deus está levantando desse período uma igreja forte, avivada, que vive além deste lugar bom, confortável, que é a igreja unida, mas que a tua fé é para além disso. Eu profetizo sobre você, igreja de Belo Horizonte, que você será Ananias nessa terra, em nome de Jesus, aquele que cura a cegueira do teu irmão, porque muitos estão cativos na religião, na terra de Belo Horizonte, mas o Senhor está levantando Ananias. Você pode dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Corresponda ao Senhor nessa manhã, porque Ele tem um lugar para mim e para você nessa terra. Você não nasceu nesse lugar, e você não está em Belo Horizonte por acaso. Essa terra tem sido arrasada pela religião, mas ainda existem Ananias. Ainda existem Ananias nessa terra para curar as cegueiras dos Saulos. E gente, Saulo, depois de ser curado, se tornou uma bomba no inferno. Quantos Saulos estão paralisados aí pela cegueira, pela religião? E Deus quer transformá-los. Deus vai usar a mim e a você para levantar estes, em nome de Jesus. Deus vai usar a mim e a você para curar não só os religiosos, mas também os perdidos, mas também aqueles que estão perdidos, tão quanto os religiosos estão perdidos nas drogas, estão perdidos em casamentos falidos, estão perdidos na depressão, estão perdidos nos vícios, nas ilusões desse mundo. E Deus quer usar a mim e a você. Eu declaro: você não vai sucumbir nesse tempo, mas você vai sair desse tempo mais forte, porque o Senhor está abrindo os teus olhos, em nome de Jesus. E você vai enxergar a cura das nações, você vai enxergar o invisível, você vai enxergar a cura na sua casa, no seu casamento, para as suas finanças, porque Ele vai te conduzir, em nome de Jesus. Ele é suficiente, amém? O que tem para hoje? Jesus, Ele é suficiente, amém? Ele é suficiente, exalte a Ele, exalte a Ele. Ruja o leão, ilumina a escuridão. Que ruja o leão, ilumina a escuridão. Que ruja o leão, ilumina a escuridão. O leão,
Nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos, Senhor, por receber essa palavra em nossos corações e por elas sermos guiados a partir de então, Senhor. Que essa palavra, Deus, encontre em cada coração como uma semente, um solo fértil para produzir o seu fruto no tempo certo, Deus. Por isso, abençoa-nos agora nessa semana, última semana desse mês de junho, do qual já estamos nos despedindo e pedindo, Pai, que o Senhor já prepare o novo mês, para que possamos adentrá-lo, Senhor, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de fé, na certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nos livrando de todo mal, Senhor. Que o sangue de Jesus seja marca evidente sobre as nossas vidas, assim nos justificando diante do nosso Deus e nos livrando de todo mal, Senhor. Te agradecemos para a glória do nome do Senhor Jesus. Declare comigo: porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão direita ainda bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho, as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família hoje, até que Ele venha. Te abençoo, meu irmão. Te amo em nome de Jesus. Te vejo na próxima quinta-feira, online. Mas domingo, Santa Ceia presente. Amém? E hoje, 18 horas, se quiser overdose, pastora Giovana vai estar com blazer amarelo. Deus abençoe a todos vocês. Na paz do Senhor Jesus.